Olá pessoal, Lélio Braga Calhau, autor do livro Princípios de Criminologia, nona edição 2020 da editora Ímpetos. Nós vamos falar hoje aqui rapidinho sobre vitimização, sobre os custos da vitimização, que é aquele sofrimento que a vítima passa após o crime e que isso praticamente é deixado de lado pelo Estado brasileiro e principalmente pelos tribunais superiores quando eles vão julgar os crimes. A criminologia norte-americana estuda muito isso, porque lá está bem avançado esse estudo e essas pesquisas que são direcionadas para se medir qual que é o impacto que o crime tem para as vítimas. Porque muitas vezes eu vejo quando alguns tribunais superiores, quando realizam os julgamentos, eles não consideram também, não estou falando só para considerar isso, mas considerar também o efeito, o que aconteceu no tocante àquele crime para as vítimas. E para as vítimas diretas, para a família das vítimas e até para a sociedade, que muitas vezes tem que arcar com aquele prejuízo da ocorrência criminal. Apenas assim, alguns itens que eu trouxe para vocês aqui, eu estou citando esse livro de vitimologia, que é um dos livros mais vendidos nos Estados Unidos, que trata dessas questões envolvendo as vítimas. Por exemplo, alguns custos que não se olha no Brasil, até porque não se mede no Brasil, não são realizadas pesquisas para se calcular isso no Brasil. Nos Estados Unidos, isso já é feito há um bom tempo, então eles têm até como comparar de tempos em tempos qual está sendo o grau de vitimização da sociedade, das pessoas, quando acontecem os crimes. Então vamos lá. Perdas diretas pelo crime. Muitas vezes a vítima ela quer apenas que o dano seja reparado. E isso acaba não sendo concretamente conseguido ao longo do processo criminal. Muitas vezes é muito raro, embora haja no juizado especial criminal, acaba que lá prevalece a não aplicação da lei penal, mas a reparação do dano ela não tem a mesma força que deveria ter no tocante à aplicação da lei. A reparação do dano direto da vítima, então, ela não ocorre tanto. Ela não ocorre tanto. E muitas vezes, gente, quando ocorre a possibilidade de que isso aconteça, eventualmente cria-se alguma jurisprudência para tentar dificultar a vítima brasileira ter acesso àquela reparação do dano. Isso a gente vê muito no caso agora recente, que a reforma penal de 2008 criou uma indenização mínima para a vítima penal e muitos tribunais ficam exigindo, botando obstáculos na interpretação desse instituto para dificultar para a vítima ter acesso. Então é lamentável isso aí. Acaba que é um instituto que deveria ser aplicado com maior importância, mas ele acaba tendo dificuldade no seu dia a dia. A gente sente dificuldades porque os tribunais ficam criando jurisprudência para dificultar para a vítima ter esse acesso. Custos médicos. Muitas vezes a vítima tem despesas médicas e ela não é ressarcida. Ela tem despesas com tratamento psicológico e ela não é ressarcida. Isso acontece com a prestação de serviços que não são devolvidos e a vítima acaba tendo que depois ficar com esse prejuízo por conta dela. Perda de dias de trabalho. Não são poucas as vezes que vítimas reclamam durante os processos criminais que elas perdem o dia do trabalho delas porque ficaram por conta de um assalto, por conta de ter que resolver na delegacia, fazer o boletim de ocorrência na polícia militar e depois talvez ter que perder tempo, perder o seu tempo indo na corte, indo nos tribunais. Isso aí acaba dificultando para as vítimas, é um custo que a vítima acaba tendo, acaba sofrendo. E isso, gente, é péssimo para a vítima. Muitas vítimas e testemunhas acabam evitando participar do sistema da justiça criminal porque elas sabem da existência desses ônus e elas não querem participar. Então, geralmente, elas procuram evitar o máximo que elas podem de procurar a justiça criminal
para tratar de alguma coisa. Infelizmente, isso não acontece só no Brasil, isso acontece em outros países também. Mas é um fato que não é medido no Brasil, por exemplo. Nós temos também aqui perda de dias na escola. Vítimas que são estudantes têm que ir lá comparecer na delegacia, na polícia militar, comparecer em juízo depois e acaba tá fazendo a faculdade, acaba que ele tem um prejuízo acadêmico para ele. E isso também é absorvido pela vítima. Isso acaba sendo mais um prejuízo que ela tem que arcar. E outros que também, os autores, para vocês terem uma ideia, a quantidade de impacto que tem, que esses autores passaram aqui. Eu contei para vocês aqui apenas alguns, os principais. São mais de 20 que podem impactar a vida das vítimas criminais. Então, gente, a gente tem que tomar cuidado porque existem esses custos da vitimização. No Brasil, eles não são levados em consideração, muitas vezes até porque não são feitas pesquisas. Não são feitas pesquisas de vitimização no Brasil. O Brasil deveria ter pesquisas nacionais de vitimização e que elas fossem feitas e fossem refeitas também, né, de 5 em 5 anos para se comparar qual que é o custo que tem de você ser vítima de um crime no Brasil e isso ser levado em consideração nos julgamentos também. Como isso não é feito, não é pesquisado, não recebe verbas de governo nenhum, porque governo nenhum tem interesse que isso seja apurado, gente, porque acaba que aponta que os índices da criminalidade são maiores do que os índices oficiais. Então, esse é um problema. Tomem cuidado, isso pode cair no concurso quando você for estudar. Os custos da vitimização teriam esses custos financeiros e os custos indiretos não financeiros, tá bom? Um abraço, até a próxima.